Salve, salve, meus queridos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para os morcegões, para as corujas da madrugada, né? Só para os Batman. Meus amores, voltei, estamos de volta aí com o nosso módulo das galáxias, né, de administração. E hoje, meus amores, veremos um assunto que não é tão cobrado em prova, não é um assunto assim que pipoca, que explode muito em prova, é daqueles assuntos, né, de edital que são específicos e quando eles aparecem expressos no edital, tem que tomar cuidado, tá? É um assunto de grande complexidade, porém, vamos aqui ao nosso recadinho tradicional, né, meus amores? Tá aí para vocês, nos sigam lá nas nossas redes sociais, temos aí o nosso canal no YouTube, poderosíssimo, com muito conteúdo de graça para vocês lá, gratuito. Temos o Instagram, temos o Facebook, para vocês ficarem por dentro das principais notícias de toda a rotina aqui do Focus. Temos também o Spotify, lá os nossos podcasts. Temos o Twitter e o LinkedIn. Meus amores, chegamos num assunto hoje moderníssimo, chamado de negociação. Vamos lá, olha para mim, preste atenção, para tudo, levanta a mãozinha, Masterchef, vem cá. Galerinha, é o seguinte, negociação. Negociação é um assunto muito importante, voltado para a área de administração e ele pode aparecer também lá em gestão de pessoas, principalmente dentro de uma matéria chamada gestão de conflitos. Veremos essa matéria lá no nosso módulo de gestão de pessoas, a gestão de conflitos. Dentro da gestão de conflitos, uma das etapas é a negociação. Porém, você está negociando, você está gerindo ali, ajustando as partes para chegarem num acordo dentro de uma situação de conflito. Aqui, parto do mesmo princípio, porém eu tenho uma visão muito maior, mais abrangente também. Eu vou ter negociações com fornecedores, com pares, com parceiros, enfim, é uma negociação no sentido mais amplo da matéria. E, consequentemente, tomem cuidado, porque é uma matéria muito doutrinária. São vários livros a respeito de negociação, são vários livros com conceitos e doutrinas diferentes, e isso é cansativo. Por isso que eu falo, é um assunto polêmico, não aparece muito em prova, porque vocês têm vários autores para serem estudados. Se a prova não der uma bibliografia em específico, adotando a postura daquele autor, fica um pouco complexo, porque tem uma gama aí imensa de teorias que falam a respeito da negociação no ambiente de trabalho, nos conflitos. Enfim, a negociação, que vocês já viram comigo também, lá nos papéis dos gestores, a negociação é uma das funções, é um dos papéis que o gestor deve dominar. O gestor tem que ser bom na arte de negociar. Não esqueçam disso. Então, um líder, um gestor, um chefe vai ter que saber negociar, tanto internamente com seus clientes internos, seus funcionários, colaboradores, como também externamente, visando ali os objetivos, solucionar impasses para que as partes saiam ganhando ou que ele saia ganhando. Enfim, tem várias estratégias de negociação, como nós vamos ver. Então, tomem cuidado com essa matéria, é uma matéria muito ampla, complexa, com várias teorias, com vários autores. Eu trouxe aqui bons autores para vocês, conceitos de negociação, estratégias de negociação, tipos de negociação, e é isso que cai em prova geralmente. Mais uma vez, aquela nossa velha regrinha, aquele nosso bate-papo, né? Sempre que vocês fizerem exercícios da sua banca em específico, seja o CESP, FGV, FCC ou outras bancas, Consulplan, Indecam, Quadrix, enfim, o que quer que seja, analisem se a sua banca cobra a negociação e analisem principalmente qual é a postura doutrinária em administração que a sua banca está adotando. E aí fica muito mais fácil. Você só precisa entender aquele conceito conforme um autor X. Lindo, meus amores? Pegaram direitinho? Então, e começou a brincadeira, vem comigo, chegamos na matéria de negociação. Negociação, galera, temos aí o conceito de negociação, o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa define negociar como realizar operações comerciais, tratar, discutir para chegar a um acordo. Opa, chegamos ali a um bom conceito de negociação. Agora eu vou vir com diversos conceitos a respeito da negociação, conforme alguns autores consagrados pela doutrina. Eu preciso decorar, Vinícius,
Não, gente, eu preciso que vocês entendam a essência do conceito. O que é a necessidade, o que é a atividade de negociação. Gente, negociar a gente faz todo dia. Todo dia a gente negocia, né? Desde que você é criança, você tenta negociar com a sua mãe, com os seus pais. Então, a arte de negociar está no nosso DNA. Então, é isso que nós vamos estudar agora. Vem comigo. A negociação está presente, no nosso cotidiano, da vida pessoal à profissional. Negocia-se o tempo todo com a família, com os amigos, os colegas de trabalho, namorada, namorado, esposa, tudo, tá tudo aí para vocês, tá bom? Pode-se dizer que negociamos a qualquer momento, em qualquer situação. Para uma boa negociação é necessário conhecer o assunto, ter argumentos, né, e saber se comunicar, né, saber se expressar, preservando a ética e os valores. Esse conceito aqui é muito bom, que é de um dos doutrinadores mais respeitados nessa área, que é o Mello, né? Tudo que é a respeito de negociação, em que o Mello estiver falando, vale a pena aí estudar um bom referencial em termos de negociação. Então, saber se comunicar, ter argumentos, né? E aí, quando você ia lá bater boca com a tua mãe, que tua mãe queria que você fizesse alguma coisa, você tem que argumentar. Você tinha que ser malandro, saber se comunicar e ter conhecimento do assunto. Senão, prevalecia o quê? A autoridade da sua mãe, não tinha desenrolo. Quando você quebrava a sua mãe no argumento, né? Quantas vezes, né? Você dava um bom argumento para o seu pai, para sua mãe, que ela ficava sem palavra. Aí, o que ela fazia? Ela apelava, né? Pro direito divino de mãe. Não quero, me dá o porquê, a justificativa. Ela falava, não, porque eu sou sua mãe. Acabou. Tem justificativa melhor do que essa? Você vai fazer porque eu quero. Eu não quero saber se você está com a razão. Acabou. Você vai fazer porque eu quero, porque eu sou sua mãe, ponto final. E aí você ia lá, pronto, perdeu no argumento. Não tem o que fazer mais, né? Ela invocou o direito divino de ser mãe. Aí é difícil, fica difícil argumentar, tá? Porque chinelo de mãe nunca erra uma curva. Chinelo de mãe faz curva, né? Você pode correr, ela vai te acertar o chinelo com toda certeza. Isso está na Bíblia, né? A mãe te deu a luz e ela pode tirar a sua luz a qualquer momento. Não esqueçam disso, tá? Então tá aí para vocês, meus amores. Pegaram? Então, bom conceito do Mello. Temos um outro conceito, né? De Levick. Tá aí para vocês, O ato de negociar não é um processo aleatório. Não é um processo aleatório. Que existe uma sequência previsível. É como um jogo, né? Com objetivos claros e definidos, desde que os jogadores façam planejamentos com estratégia e táticas, respeitando as regras determinadas. Cuidado, né, gente? Porque a gente sabe que tem gente, isso aqui são exceções, na hora de negociar eu tenho padrões éticos, eu tenho comportamentos éticos. Não é ganhar a negociação a custo de tudo, né? Botar ali sua honra, sua imagem, enfim, chantagem. Tem gente que utiliza de meios escusos na hora da negociação. Então, a negociação, às vezes, vai ter um caráter também de poder. Vocês vão ver isso, né? O cara tentando impor a condição dele. Só que ele vai ganhar de um lado e, consequentemente, ele vai perder do outro. E também a questão ética, né? Tem gente que não negocia de forma ética, preservando esses valores. E, infelizmente, e algumas teorias consideram isso. Mas não vem o caso aqui agora. Guarde essa coisa de respeitar as regras, de respeitar a ética, os valores. O processo de negociação tem que estar pautado nesses princípios. Tudo bem? Vem comigo. Então, avancei. A negociação consiste basicamente em conseguir o que se quer de outra parte envolvida. É uma comunicação bilateral que consiste em chegar a um acordo a partir de interesses comuns e outros opostos. Então, esse conceito do Fischer e do Patton é muito maneiro. Guarda ele, porque ele define muito bem o que é um processo de negociação, tá? Desse modo, negociação é uma forma de comunicação entre duas ou mais partes cujo objetivo é alcançar um acordo mútuo referente a opiniões opostas, onde o seu término, ambas as partes ficam satisfeitas. Onde em seu término, ambas as partes ficam satisfeitas. O processo de nem sempre, tá, gente? Isso aqui é um conceito de Acuff, porém, nem sempre ambas as partes podem ficar satisfeitas num processo de negociação. Cuidado com isso. O processo de negociação fundamenta-se em admitir ideias
e interesses na busca de excelentes resultados, de forma que ambas as partes concluem a negociação cientes que participaram e apresentaram justificativas para o produto final ser maior que a soma das contribuições individuais, onde sem comunicação não há, olha aqui, ó, sem comunicação não há negociação, tampouco administração. É um conceito de Junqueira. Cada vez mais o tema negociação vem assumindo um importante papel, tanto na comunidade acadêmica quanto na empresarial, né? As literaturas nacional e estrangeira sobre negociação têm se beneficiado de significativos esforços dos pesquisadores em teoria das organizações, uma vez que o reconhecimento desse princípio básico de gestão possibilita não só um melhor monitoramento do relacionamento entre negociadores, mas também a sustentabilidade do mesmo. Sendo assim, ao negociar racionalmente, decisões melhores são tomadas e os interesses são maximizados. Está aí um conceito de Bazerman. Desse modo, a negociação trata sobre a possibilidade de conciliar interesses e objetivos por meio de uma resolução comum. Em nenhum momento significa afrontar ou ceder. Portanto, negociar é um processo interpessoal na tomada de decisão, necessário quando não se atinge os objetivos, Quando não se atinge os objetivos por conta própria. É uma competência essencial de gestão. Olha aí, o gestor precisa ter essa competência da negociação. Para os executivos, líderes, gestores, as habilidades de negociação tornam-se cada vez mais importantes. As principais razões pelas quais se justificam a importância dessas habilidades são a natureza dinâmica dos negócios, a interdependência dos colaboradores nas organizações, a concorrência e a era da informação e a globalização. Tá aí bonitinho para vocês. Conceito de Thompson também. O livro de Mello, olha aí, ó, constituiu-se de 4 capítulos, os quais concentram-se numa análise orientadora para a implementação de estratégias em um processo de negociação. Inicia-se o primeiro capítulo intitulado de As diferentes formas de negociar, de maneira que instiga a compreensão do processo de negociação, a partir de 6 suposições que justificariam os diferentes objetivos de um negociador. Temos aí ganhar agora, Então olha aqui, ó, as 6 suposições conforme Mello, que justificariam os diferentes objetivos de um negociador. Quais seriam esses objetivos, essas suposições conforme Mello? Ganhar agora no processo de comunicação. Eu quero ganhar agora. Então, pensa na criança, Aquela criança chata que se joga no chão, grita, berra. O processo dela de negociação, ela quer aquilo ali agora. E aí o que tua mãe falava? Você quer isso, meu filho? Calma, na volta a gente compra, Então, é isso. Era um processo de negociação da sua mãe. E no mercado, na loja de brinquedo, no shopping, vocês sempre encontram essas crianças que dão um piti, elas estão negociando dessa forma. É isso. Ela quer ganhar aquilo agora, beleza? Pegaram? Temos o ganhar agora e depois. Agora e depois. São 2 tipos de estratégia. Temos o ganhar depois, essas suposições, Temos um construir um relacionamento, que é aquela negociação que vai considerar, a gente chama de relação ganha-ganha, Que você quer que ambas as partes saiam ganhando, então você constrói Você constitui uma relação de amizade, você constrói um relacionamento ali a partir dessa negociação que ficou boa para as partes, Como diria ali o Celso Russomano, Se tá bom para ambas as partes, encerra aqui a patrulha do consumidor. É mais ou menos isso, tá? Manter um relacionamento, então construir e manter esse relacionamento de parceria, que é a famosa relação ganha-ganha, Consertar um relacionamento, que é quando você vacila, com o seu colaborador, com o seu funcionário, com o seu fornecedor, e o tudo junto. Tudo junto são essas características aí abraçadas, englobadas. Lindo? Então, conforme Mello, essas são as 6 suposições que justificariam os diferentes objetivos de um negociador.
Para alcançar o objetivo desejado, no entanto, o negociador deve negociar de forma diferente em casos diferentes, utilizando as estratégias mais adequadas, né? Então, eu tenho várias estratégias de negociação, não esqueçam disso. Então, no momento certo, né, em cada situação, ele vai negociar de um jeito diferente. Então, aqui, ó, de forma diferente, em casos diferentes. Escolhidas a partir dos próprios objetivos. A estratégia de competição baseia-se numa alta necessidade de se obter vantagens financeiras, numa baixa necessidade de manter um relacionamento futuro, hein? Cuidado com essa estratégia. A estratégia de competição. O próprio nome já diz, hein? Muito importante, despenca em prova. Marca ela aí. Então aqui eu estou competindo. Eu estou naquela vontade de ganhar o meu adversário na negociação. Independente se dali para frente se nós teremos uma relação, né, de amizade, de parceria, eu quero ganhar naquele momento ali, eu estou competindo com ele e pouco me importa se ele vai ficar chateado ou não. Eu quero ganhar agora e ele que se lasque depois. Eu não sei se lá na frente se eu vou manter essa relação, né, se eu vou ter a manutenção dessa relação. Então, despenque em prova a estratégia de competição, hein? Cuidado com ela. Temos a estratégia de cooperação, que é o contrário, né? É o oposto. Então, consiste na alta necessidade de se obter vantagens financeiras associadas à necessidade da preservação do relacionamento. Ambas as partes visam ganhos, mas, ao mesmo tempo, consideram importante a manutenção do relacionamento entre si. Temos aí, na estratégia de relacionamento, a necessidade de construção ou manutenção do relacionamento supera as vantagens financeiras. Na estratégia de indiferença, então, outra estratégia, né? A estratégia de indiferença, nem o relacionamento e nem as vantagens são importantes para os negociadores. Nesse quadrante, há uma probabilidade muito baixa de se concretizar uma situação de negociação. Nem o relacionamento importa e nem a vantagem importa na estratégia de indiferença. No segundo capítulo do livro do Mello, né, Negociação de forma competitiva, trata da negociação competitiva. Marca porque tudo que for em relação à negociação competitiva é importante para a prova, hein? Trata da negociação competitiva num contexto onde a mesma não é considerada necessariamente um atrito, um conflito ou um antagonismo. A ideia que prevalece é a de que os negociadores optaram por negociar, procurando extrair o máximo de concessões do oponente, utilizando para isso máxima capacidade, competência, tática e poder. Como a estratégia competitiva constitui-se de vários tipos de poder e de táticas, inclusive não éticas, cuidado com isso, e da máxima extração de concessões mútuas, o negociador que possui maior poder sempre cede menos com o intuito de obter o máximo de vantagens possíveis. Tá aí para vocês, tá, meus amores? Então o cara que tem mais poder, consequentemente, ele vai estar mais durão. Se ele tem poder, ele está numa posição superior, né? Então ele vai acabar cometendo menos concessões do que quem está na posição ali de submissão. É mais ou menos isso, tá? Não necessariamente a de competição é um conflito, é um atrito, é ali um antagonismo, mas pode ser também. Lembre-se que essa competição e a relação pouco me importa. O que me importa é a vantagem, essas concessões que eu vou obtendo em busca de satisfazer aquilo que eu quero no momento. Beleza? Então essa é a negociação de forma competitiva. Tá aí para vocês. Em uma negociação competitiva, o importante é maximizar todas as intenções no resultado esperado, desconsiderando as questões de relacionamento. Porém, é importante se relacionar civilizadamente para dar continuidade, consequentemente, né, à negociação. Utiliza-se de táticas e estratégias sem a preocupação de um relacionamento. Olha aqui, ó, sem a preocupação de um relacionamento posterior. A chamada estratégia ganhar para perder. Cuidado aqui, ó.
com essa estratégia, tá? Ganhar para perder. Então, eu vou ganhar agora, mas eu sei que o relacionamento, depois que eu ganhar, vai ficar comprometido. Então, eu vou negociar, vou dar o meu máximo, vou tentar obter o máximo de vantagem possível, mas eu sei que quando eu conseguir meu objetivo, eu perdi aquela fonte. É como se eu queimasse um contatinho. Mais ou menos isso, tá? Você queimou aquele contato que você tinha ali eternamente. Tá bom? Você vai tirar o máximo de vantagem e no final você perde. Tá bom? Tá aí pra vocês. No quadro a seguir são relacionadas as estratégias usadas na negociação competitiva. Então, deem uma lida com carinho. Vinícius, eu preciso decorar? Eu não aconselho decorar, mas tentem entender essa tabela. Quais são as estratégias de negociação que eu posso usar na negociação competitiva? Dá uma lida com carinho. Quais são elas? Fazer com que a outra parte ceda em relação aos seus objetivos. O ganho, eu ganho, você perde. Então, olha que frase legal. Eu ganho, você perde. Resume bastante a teoria, né? Definir limites de negociação, ponto de partida, objetivos e ponto de desistência. Temos aí, ó, conhecer e buscar informações referentes à outra parte, a fim de planejar para deduzir os pontos do oponente. Temos aqui, ó, dar importância aos benefícios tangíveis, ter uma alternativa, saber quais os custos envolvidos na negociação, manter os limites de negociação conforme planejado, revelar o objetivo na hora certa, nunca revelar o ponto de desistência, induzir a outra parte a fazer grandes concessões, fazer poucas concessões, consequentemente, né, ganha quem faz mais, quem consegue fazer o adversário, né, a outra parte, fazer mais concessões. Então, ó, de números e expressões baixas, usar o poder do tempo, calar-se quando for necessário, usar o poder da coerção. Tudo isso aí fazem parte da estratégia competitiva, hein, gente? Preparar-se para enfrentar táticas duras, saber ignorar e retalhar no momento correto. Enfrentar as questões, afastar as táticas antes de acontecer. Tá aí para vocês. Então esse quadro é bem bacana, pode marcar ele para revisar. Eu tenho várias estratégias aqui a respeito da negociação competitiva. Deixa eu ver aqui. É isso. Sendo assim, a negociação competitiva fundamenta-se na grande necessidade de se obter vantagens, ignorando a possibilidade de um relacionamento futuro. Tá aqui, ó, ignorando. Neste tipo de negociação, forma-se um jogo de forças e vence a parte que tem mais autoridade. As estratégias e as táticas são usadas unicamente para obter concessões, vantagens e poder. As táticas de negociação competitiva são apresentadas no próximo quadro. Tá aí para vocês, esse quadro do Melo também é muito importante, marquem ele aí. Vinícius, preciso decorar? Não, mas é bom entender, é bom saber que isso aqui existe, tá? Principalmente porque é um conceito do Melo, é atrelado ao Melo. Então, ó, vamos lá, táticas e descrição. Primeira tática, tática pessoal. Então nós temos a tática pessoal, são relativas à postura e à atitude do negociador. Destaca a persistência, a postura de ouvinte, separar as pessoas dos problemas e o poder da legitimidade, apresentam-se propostas por escrito. Temos aí a tática de associação. Está relacionada a juntar esforços, porque é associação, né, com pessoas ou empresas para obter resultados desejados. Temos aí a tática para obter informações. Na estratégia competitiva, esta tática é usada como uma arma poderosíssima, ou pode usar a hipótese e a agenda prévia para conseguir informações. Temos a tática surpresa, hein? Serve para surpreender, destacando a mudança de rumo e a troca do negociador. Temos a tática de comparação, é usada para realçar pontos positivos da proposta, destaca-se o alívio induzido, as altas apostas e a chance para melhorar as propostas. Temos aí a tática de autoridade, são eficazes, pois transferem a responsabilidade da decisão. Então a tática de autoridade transferem a autoridade da decisão para outro negociador que não está presente, pode observar
a autonomia limitada, o orçamento limitado, a aprovação superior, a aprovação prévia e o especialista. Temos aí a tática de pressão. O objetivo é pressionar, para que se decida rapidamente a favor de quem utilizou a tática. Destaca-se o impasse imediato, a tática do bom e do mal, o leilão e as ameaças. Até para vocês. Leilão, né? É no tudo de quem dá mais, né? Quem dá mais é a pressão que você bota, né? Quem dá mais. E as ameaças também, você botando pressão no meio da ameaça. Tática de tempo. O tempo é uma variável importante, pois sabendo administrá-lo, ganha poder. Destaca-se em esticar o assunto, o prazo fatal, a negociação rápida e a pausa na negociação. Então, administrar o tempo numa negociação é importante. Sempre que você quer adquirir uma coisa, que você quer comprar algo, meus amores, o vendedor vai te botar essa pressão do tempo. Olha, talvez amanhã eu não tenha. Olha, talvez daqui a pouco eu já não tenha esse produto que você quer. E aí ele está te induzindo nessa tática de negociação. Mentira, ele tem sim. Ele vai ter, até amanhã ele vai ter, até semana que vem ele vai ter. Mas ele tenta te pegar no emocional. Ele tenta usar o tempo a favor dele. Tipo assim, ó, esse produto que eu estou te vendendo é tão bom que se você não comprar agora, cara, pode ser que daqui a 20 minutos venha alguém e compre ele e você não tenha mais essa oportunidade, né? Então isso é uma tática de negociação, você jogando com o tempo. Tá aí? Beleza, meus amores? Guardem essas táticas de negociação conforme o Melo. Pode aparecer na sua prova, hein? Bem bacana essas táticas aí. Avancei. Já no terceiro capítulo, negociando de forma cooperativa, Melo sustenta que a negociação cooperativa, que é o contrário da negociação de competição, né? Não significa que o negociador está abrindo mão de suas metas. Cuidado com isso, hein? Ele não está abrindo mão das metas dele, nem dos objetivos. Significa que ele apenas decidiu alcançá-los percorrendo outros caminhos, utilizando um processo diferente da negociação competitiva tradicional. Ao optarem pela estratégia cooperativa, os negociadores estão preocupados em obter ganhos financeiros, mas estão preocupados, acima de tudo, com a manutenção e o fortalecimento do relacionamento entre as partes, a partir de uma negociação transparente associada ao compartilhamento de riscos e à confiança mútua. A estratégia cooperativa não envolve extração de concessões, mas a troca de informações legítimas, percepção das necessidades do outro, variáveis imprescindíveis à construção da relação de confiança e à sustentabilidade desse relacionamento, né, gente? Então você entende as necessidades do outro também e você busca essa cooperação, essa união de esforços. A vantagem é importante? Sim, mas você manter a parceria, a cooperação também é importante, porque você sabe que vai ter ali sempre alguém para te ajudar. Então a negociação cooperativa é bem interessante também, bem bacana, ela é o oposto da competitiva, né? Cuidado com isso. Ao finalizar sua obra no capítulo 4, tá? Quando não se depende de estratégias, o autor procura deixar claro a possibilidade quanto à ocorrência de impasses. Toda negociação pode terminar ali, pode encontrar, né, impasses, situações que vão travar aquela negociação, tá? De impasses em uma negociação, os quais são classificados como técnico, que são aqueles relacionados ao objetivo da negociação, ou relacionados à tomada de atitudes inadequadas, independente se as estratégias utilizadas competitivas ou comparativas. Eu posso ter os impasses, hein? No entanto, um impasse em determinadas circunstâncias pode trazer mais benefícios do que uma atitude tomada de forma impensada. Para superá-los, as sugestões apresentadas por Melo apoiam-se sobre os seguintes pressupostos. O que ele quis dizer aqui, gente? Às vezes o impasse faz você parar para pensar. Então, você teve um impasse, você estava naquela emoção ali de tomar a decisão e aí você bateu no impasse. Talvez se não tivesse aquele impasse, aquele probleminha, você tomasse a decisão de forma impensada e tivesse um prejuízo, saísse na desvantagem em determinado momento porque você agiu com emoção. Um impasse às vezes trava a negociação e você coloca a cabeça no lugar, você consegue ver de fora a situação
e aí você volta com essa disponibilidade para poder negociar. Então o impasse pode ter esse ponto positivo. E aí, meus amores, olha aqui, ó. As sugestões apresentadas por quem? Por Melo, tá? Apoiam-se nos seguintes pressupostos. Tá aí, letra A, que os negociadores tragam os impasses de volta à razão da negociação. Olha aqui, ó, razão, hein? Não é um processo emocional. Ó, de volta à razão da negociação. E a partir daí, optem por uma pausa para que possam pensar em alternativas, né, que tragam à tona a percepção de que o problema não é tão grave quanto parecia e que, em função disso, possam novamente se sentirem dispostos a retomarem a negociação e concluí-la de forma harmoniosa, né? De forma harmoniosa. Que ambas as partes também, né? Que ambas as partes negociem interesses e não posições, pois negociar em posições sem necessariamente saber os interesses implica partir para um confronto emocional, causando assim impasses entre os negociadores. Dar o primeiro passo em vez de se firmar em posições que não levam ninguém a lugar algum. Temos aqui também, né? Isso aqui é legal, né? Dar o primeiro passo. Às vezes tem aquele orgulho, né? Quer ver? Olha onde você tá. Quer ver aqui a negociação bacana? Você e sua namorada. Quando os dois brigam, né? Quando os dois brigam. Mulher, namorada, mulher, esposa, pede desculpa? Não. Você escolhe se você vai ficar com cara de bunda ou se você vai até ela pedir desculpa. Como é que ela faz isso? Simples, né? Vai lá, sai bonitona, cheirosinha, tá? Aí bota a lingerie, bota o baby doll bonitinho, pede desculpa pra você, ela sabe que ela errou. É difícil, né? É aquele negócio, ou você escolhe estar com a razão, ou você... Se você escolhe estar com a razão, você vai dormir aonde? No sofá, tá bom? Ou você aceita que ela não erra, que a cremosa jamais erra, né? A cremosa não tem desenrolo, tá sempre com a razão, tá bom? E aí qual é o problema? É isso. Quando você consegue ganhar uma discussão, não adianta. A miséria não te pede desculpa. Não pede. O que ela faz? Vem bonitona. Aí deita do seu lado e você tá com a tromba desse tamanho, brabo, bolado, cheio de raiva. Quando ela chega, pronto, acabou o guarda, né? Desmontou o guarda, você vai lá e faz as pazes. Você sabe que você estava certo e era tudo que ela queria. É um processo aqui de negociação. Alguém tem que dar o primeiro passo para que a gente comece a negociação ali. Então, ó, dar o primeiro passo em vez de se firmar em posição que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, se ficar os dois de bico, não vai ninguém, nada, não vai acontecer nada. Você vai dormir no sofá e ela vai dormir na cama, porque ela que manda, tá bom? Mas tem que dar o primeiro passo. Ali, de uma certa forma, ela deu o primeiro passo. Ela sinalizou para você que ela estava teoricamente errada. Ela vai te falar nem sobre tortura. Nem jamais ela vai reconhecer isso. Porém, ela sinalizou um primeiro passo, tipo assim, pô, parcelei, vamos fazer as pazes aí. E você, bocó, vai cair nessa armadilha. Feliz, né? A gente sempre cai feliz, né? Não tem pra onde correr. Tá aí pra vocês, né, meus amores? Então, dar o primeiro passo é importante. Em vez de ficar na briguinha ali, puxando o cabo de guerra, dar o primeiro passo, ter essa humildade aí na hora da negociação é importante. Compartilhar os riscos implícitos em uma negociação também constrói, né, sentimento de reciprocidade, igualdade, de justiça. Isso é legal, né? Quando você sabe de uma situação que pode ser um risco para outra parte, você informar isso, gera no cara e fala assim, pô, o cara não está querendo ter vantagem, né? O cara não está querendo me passar para trás, ele está pensando em mim. Então você reforça essa reciprocidade, essa parceria, essa noção de igualdade. Pô, o cara me alertou que tem um risco aqui, então eu vou alertar, eu não estava prestando atenção nisso, então ele quer meu bem. Então é legal você ter esse processo de negociação. Dar tempo, tá aqui, ó, dar tempo para que o outro absorva a ideia lançada, né? As pessoas têm que amadurecer a ideia, isso também é importante, né? E faça o uso de intermediador, muito importante, né? O intermediador, né? O mediador, principalmente quando os fatores racionais ameaçam ceder lugar aos fatores emocionais. Por isso que você tem um árbitro, por isso que você tem um juiz, vara de família. Olha o inferno, né? Se você deixar lá na vara de família os caras brigando, tem que ter um juiz ali, que é o inferno, o caos, né?
a audiência em vara de família, o bicho pega. Então, por quê? É um fator extremamente o quê? Emocional. Então, você tem que ter uma pessoa para apaziguar, um intermediador, alguém que vai fazer esse meio de campo para não deixar a coisa descambar para um lado emocional e que vocês possam chegar num acordo e solucionar a lide. É isso. Olha como está no dia a dia de vocês. Então, bem bonitinho. Meus amores, vamos ver aqui essa tabelinha filé para vocês. Então, estudem com muito carinho esses estágios aqui, conforme Levick, né, e Ian. Tá aí para vocês. Então, esses autores defendem esses estágios aqui na hora de negociar. E aí, ó, temos o estágio da preparação. Antes de negociar, nós vamos nos preparar. Então, ó, é o estágio em que você vai coletar informações para definir objetivos, ter conhecimentos específicos sobre a negociação e a outra parte envolvida. Galera, tem que estudar o inimigo, né? De uma certa forma, vocês têm que estudar o problema, vocês têm que dominar aquilo que vocês estão falando e vence um processo de negociação, né? Sai na frente quem tem bons argumentos. É isso. Então, não esqueçam, tem que coletar informação, estudar, conhecer, ter um conhecimento específico sobre o que você vai negociar, o que você vai falar. Então, ó, planejar é definir objetivos. Tá aqui, ó, planejar e definir objetivos. O que se espera conseguir, quais são os limites atingíveis, decidir qual proposta inicial, criar alternativas, perceber através das informações coletadas como o outro lado irá abordar a negociação. Belezinha? Então, esses dois critérios pertencem ao estágio de preparação. Aí nós vamos para o estágio inicial da negociação, que é o quê? Saber ouvir, gente. Essa etapa aqui é sempre importante, hein? Essa característica, no caso, é muito importante em qualquer processo de negociação. Saber ouvir. Depois, ó, expor os argumentos de forma clara, também é importante na negociação. Clara e objetiva. E eficaz. E através de questionamentos, descobrir o que a outra parte deseja. Temos aqui, ó, estágio de barganha. Esse estágio é sempre importante, né? É uma etapa sempre peculiar, a barganha, onde você vai tentar barganhar com o outro adversário, com o outro jogador. Então, ó, fazer o clássico jogo da negociação. Jogo da negociação. Dar e receber de forma competitiva ou colaborativa. O que isso quer dizer? É a sua mãe. Olha aqui que lindo. Tá? É o jogo da negociação. Vai lá, a criança, o Enzo perturbado, virado no giraia, no saci. Vai tomar banho, peste. Aí a peste não quer tomar banho. Come, se alimenta, estuda, tá? Aí, o que é aqui, ó? É o que ela fala, ó. Dar e receber. Você vai barganhar com a sua mãe. No tempo antigo aí, não tinha barganha com pai e com mãe não, tá? Era aquela chinelada, tá, aquele castigo bacana e ai de tu. Por quê? Ou você colabora ou você entra na forma competitiva. A sua mãe vai ganhar de você. Não tem por onde você correr. Antigamente, quando era criança, era assim, né? Primeiro que sua mãe já falava, galinha de casa não se corre atrás, tá bom? Mãe adorava falar isso, né? Você saía correndo, quando ela te dava uma chinelada, tu saía correndo, aí a mãe falava, beleza, tu vai voltar, galinha de casa não se corre atrás, né? Então, a parte competitiva ela vai tirar o máximo de vantagem possível, independente se a relação depois vai continuar boa ou não. Ela é tua mãe, ela é que manda. Tu pode ficar de cara feia pra tua mãe, ela não tá nem aí. Ela passa uma semana sem falar contigo, até o momento que você vai lá e cede, tá? Então, fazer o clássico jogo de negociação, dar e receber de forma competitiva ou colaborativa. Ou você colabora ou a chinela vai pegar no seu bumbumzinho, tá bom? Então tá um exemplo, o estágio da barganha, você barganhar, apresentar argumentos que você pode ali obter uma certa vantagem e diminuir, né? É quando a gente pechincha, a barganha é isso, tentar obter essas vantagens por meio da negociação. E por fim, né, o último estágio é o estágio do fechamento. Então guardem esses 4 estágios aí, importantes, conforme Levick e Ian. Então o estágio do fechamento é rever o acordado, preparar o contrato, esclarecer dúvidas e formalizar tudo o que foi negociado. Tá aí para vocês, meus amores. E aí chegamos estratégias de negociação, e aí nós temos mais estratégias de negociação, não são só essas, tá? Cada autor defende a sua estratégia. Veremos algumas aqui dando continuidade, e aí vocês vão absorvendo essas palavrinhas que podem aparecer na sua prova. Tá bom, meus amores? Acontece. O chato de estudar matéria doutrinária é isso daqui, porque o bicho pega um pouco, decorar, até entender o processo,
todos os autores, então isso leva um tempinho. É uma matériazinha complexa, tá? Porque é muita teoria. E aí, ó, estágio de negociação. Na literatura, torna-se usual confundir os conceitos de estratégia e táticas, pois aparecem como sinônimos, porém, analiticamente, são bem distintos. Então, estratégia é uma coisa, tática é outra. A estratégia, marquem, relaciona-se com a missão, enquanto as táticas ou manobras estão relacionadas em pôr em prática os planos e objetivos determinados. Cuidado com isso, hein? A eficácia das estratégias tem a ver com o nível de confiança entre as partes. Na estratégia de competitividade, destacam-se os objetivos próprios e concentram-se na tentativa de fragilizar a outra parte envolvida. Já a negociação interativa, é importante estabelecer comportamentos cooperativos, dos quais se podem compartilhar os benefícios, tornando-os de natureza multidimensionais, uma vez que as trocas envolvidas são complexas e multiformes. Percebe-se que na negociação interativa aumenta a possibilidade de um acordo. Show? Conceitozinhos importantes aí que são interessantes. As estratégias para negociações interativas resumem-se na confiança e partilha de informações, na apresentação de múltiplas propostas e trazer, deixa eu ver aqui, né? Apresentação de múltiplas, tá, gente? Na apresentação de múltiplas propostas e trazer à tona assuntos complementares. A estratégia em negociação é a capacidade de antecipar as variáveis que possam interferir no decurso da negociação através de meios fatigantes de reflexão sobre um problema, estilos de negociação, relações de interdependência e possíveis objeções às quais estarão presentes em cada rodada da negociação. As habilidades de um negociador são imprescindíveis no processo e estão apresentadas no quadro a seguir. Então, ó, conforme Hirata, né, temos aqui, ó, habilidades de um negociador. Marca. Sempre pode cair em prova. Quais habilidades que eu necessito? Quais são as habilidades que um negociador deve ter? Marca esse quadro aí para dar aquela revisada sempre, hein? Tá aí para vocês. Marca. Só um minutinho. Pegaram? Tá aí, meus amores. Então, ó, habilidades de um negociador. Identificar divergências pessoais e adaptar-se a elas para criar e garantir relacionamentos de forma íntegra e saudável. Expressar-se de forma clara e objetiva, a fim de elaborar argumentos eficazes. Só a palavrinha-chave em tudo isso que um negociador deve possuir. Capacidade de formular pensamentos, estratégias e métodos em cenários de alto risco. Galera, é só lembrar do negociador da polícia, né? Esses grupos táticos, BOP, Rota, enfim, qualquer grupo tático aí da polícia militar, principalmente, vai ter um especialista no quê? Na negociação. Na polícia civil, na polícia militar. Então, esses caras são negociadores. Em situações de riscos, eles vão implementar essas habilidades aqui na hora de conversar com a pessoa ali, com o bandido ou com aquela pessoa que surtou, que está fazendo um refém, né? Então, nós temos ali essas situações e aí o negociador vai lá, geralmente ele vai desarmado, mostra essa tranquilidade, tenta criar essa relação com a pessoa que ele está ali negociando do outro lado, tenta atender as expectativas, as necessidades que aquele bandido ali pede, né? O que o bandido pede logo? O bandido pede a imprensa e a família no local, né? É a primeira coisa, porque é uma garantia de vida, porque o negociador tá ali, mas o sniper tá lá atrás, bonitinho, emparelhado, só esperando ele vacilar, né? Então o negociador tá ali, negociando, mas o bandido sabe que já tem uma galera no entorno e que se ele moscar, não vai sair vivo dali. Então, tem essa situação e ele já pede logo família e imprensa no local, colete de prova de bala, né? Às vezes os caras pedem isso. Pegaram? Então, é esse processo de negociação, processos complexos, de alto risco, né, que envolve ali alta tensão, e o policial, o negociador,
tem que passar essa tranquilidade, essa confiança. O cara do outro lado tem que ver que o policial está se esforçando para atender as demandas dele, para criar justamente essa relação de proximidade e principalmente preservar a vida da vítima, né? Tá aí para vocês. Então, ó, competência de propor ofertas, olha aqui, ó, propor ofertas e soluções em ambientes de perplexos, né? Então, ambientes complicados, propor essas ofertas, essas soluções para que a situação acabe bem, né? Então, você quer o colete à prova de balas? A gente te dá. Você quer a sua família aqui? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome da sua mulher, da sua esposa? Então, peraí que a gente vai ligar para eles vão vir para cá. A imprensa já está aí, ó, tá todo mundo. O que você quer mais? Então, você vai cercando ali, oferecendo, propondo essas soluções para que ele entregue pacificamente o refém e ele possa cumprir a pena dele lá depois que a operação acabar. Tá aí para vocês. Temos aí, ó, aptidão de lidar com cenários complexos. Só pensar no negociador da polícia fica muito fácil, tá? Predisposição em questionamentos estratégicos, capacidade de entender a outra parte, de por meio de ideias, valores, crenças e lógica, habilidade em administrar a ansiedade, trocando informações de forma estratégica, predisposição em buscar soluções referentes ao interesse comum, habilidade em formar e expor soluções criativas em momentos críticos, capacidade de solucionar impasses sem a utilização de poder, né? O uso progressivo do poder é uma coisa, né? O próprio nome já diz, o uso progressivo do poder. Você só vai poder usar o seu poder, né? Ficou até redundante, mas o poder você só vai usar em última instância, quando a situação sai do controle. Nós temos lá o caso no Rio de Janeiro, né? Eu sempre esqueço, sou péssimo com o número, tá, gente? Mas é lá o antigo caso do ônibus, né? 177, eu esqueço o número do ônibus, mas todo mundo sabe dessa história, né? Todo mundo lembra, eu era pequeno até, eu era criança, e eu lembro que parou o Rio de Janeiro, aquele caso, né? O ônibus 174, 177, eu acho que é 174, tá bom? Enfim, vocês sabem essa história, que foi, eu esqueci até o nome do rapaz, acho que era Evandro, agora eu esqueci, foi um caso muito marcante, principalmente para a história do Rio de Janeiro, em que ele pegou uma menina e fez de refém a tarde inteira no Rio de Janeiro em um ônibus, né? E aí, toda aquela comoção, todo mundo no entorno ali, e enfim, no entorno daquele ônibus, e o processo de negociação, ó, horas, polícia, o BOPE, todo mundo lá. Até o momento que ele foi liberando as pessoas, virou até um filme nessa história, ele foi liberando todo mundo ali, eu não lembro o nome do rapaz, tá? Mas vocês sabem essa história do ônibus lá do Rio de Janeiro, a nível nacional, e aí ele liberou a menina na hora que ele estava saindo com a menina, que ele tinha como refém, o policial queimou a largada, né? Deu mole ali, e aí vacilou totalmente na hora da abordagem, totalmente errada, e aí o cara acabou efetuando um disparo. O policial foi tentar pegar ele de surpresa, saiu por trás dele, e aí o cara conseguiu ver, e ele atirou na menina ao vivaço, né? Isso eu lembro, foi ao vivaço, todo mundo filmando, e ele deu tiro na menina, a menina não sobreviveu, ele também não sobreviveu, tá? Mas foi ali um erro. Dali pra frente, meus amores, aquela operação no Rio de Janeiro, daquela época, é o que a gente fala, aquela operação foi um marco pro BOPE, tá? Dali pra frente, naquele dia em que foi o soldado do BOPE, se não me engano, que vacilou, tá? Daquele dia pra frente, o BOPE virou o BOPE, tá? O BOPE é uma das forças de elites aí mais especializadas em negociação, tá bom? Os caras arrebentam na hora de negociar. É assim, outro, como a gente diria lá no Rio de Janeiro, né? É outro patamar, tá bom? O BOPE negociando hoje em dia é coisa de maluco, tá? Tanto a parte de negociação, consequentemente, porque, olha aí, olha a crise, olha o problema. Nós estudamos lá em gestão de crise, né? Surgiu o problema, pegou mal pra caramba pra Polícia Militar, teve uma outra consequência, né? Outro problema, a forma que o rapaz morreu. Enfim, não vou entrar na polêmica, vocês sabem disso. E aí, deu o que deu. E aí, dali para frente, o BOPE teve que corrigir os seus processos de negociação e aperfeiçoar a sua equipe, né? Então, deu problema de sequestro no Rio de Janeiro, é o BOPE que vai chegar para negociar com o cara que está lá, o sequestrador. Então, o BOPE aperfeiçoou e virou um outro patamar de negociador, dá palestra aí a nível mundial. Os caras são brabos. Muita gente, muitas forças de elite, né, fazem curso lá no Rio de Janeiro com o BOPE, que é excepcional. Pegaram? Então,
vem comigo. Tá aí, ó, habilidade em executar processos analíticos e habilidade de visualizar em longo prazo. Tá aí para vocês, meus amores. Marca essa tabela, porque as habilidades de um negociador são essenciais. Marquem elas aí. Marquem elas, né? Portanto, na negociação colaborativa, sempre marquem. Na negociação colaborativa, onde ambas as partes se importam com o relacionamento e o resultado, trabalhando de forma conjunta a maximizar seus ganhos, encontram-se soluções inovadoras que permitem aos negociadores receberem mais do que o inicial previsto. Geralmente, os objetivos são comuns a longo prazo e ambos estão dispostos a buscar um acordo aceitável, preservando e estreitando o relacionamento. No processo colaborativo, é relevante identificar o problema, compreendê-lo, criar soluções alternativas e escolher uma solução, considerando os aspectos importantes relacionados abaixo. Então, olha aqui, ó, segundo Levick, mais uma vez, Ian, tá aqui, ó. Ambas as partes devem estar decididas a colaborar, construir um relacionamento com confiança, reciprocidade e honestidade, tornar-se necessária as duas partes estarem de acordo em relação aos objetivos, compreender as necessidades e metas da outra parte, proporcionar um livre fluxo de informações para ambos, encontrar as melhores soluções que supram os objetivos das duas partes. Saber questionar e ouvir cuidadosamente ambas as partes, se concentrar em questões da negociação, deixando à parte questões pessoais. Então, deixando à parte questões pessoais. Entender as necessidades, os problemas, as prioridades e os objetivos de ambos os lados. Priorizar as semelhanças, minimizar as diferenças, buscar objetivos mútuos, os quais satisfarão ambas as partes, observar os fatores intangíveis, fazer concessões com o intuito, com o intuito de objetivar soluções criativas e usar o poder do tempo como um recurso. Ser criativo, para a gente finalizar, criar objetivos comuns, valorizar a opinião da outra parte, compartilhar a motivações e compromissos. Sendo assim, o negociador que se prepara para chegar a um acordo interativo nem sempre atinge esse objetivo, o que significa que os recursos são desperdiçados na mesa de negociação. Nota-se que as principais razões para ocorrerem resultados do tipo perde-perde, isso aqui é muito ruim, são os conflitos ilusórios e a percepção do montante de tamanho fixo. Obter acordos bem-sucedidos, do tipo ganha-ganha, esse aqui é o nosso alvo, envolve a confiança e o compartilhamento de informações sobre prioridades e preferências. Preparar pacotes de acordos objetivando várias ofertas simultaneamente, estruturar contratos contingenciais que tirem proveito das diferenças nas crenças, expectativas e atitudes dos negociadores e lançar mão de acertos pré e pós-acordo. Em relação a aumentar o tamanho do montante, os negociadores não podem se esquecer de reivindicar recursos. Então, meus amores, a relação ganha-ganha é muito importante, porque pense da seguinte forma, isso é uma regra na administração. Quando você tem um fornecedor, eu brinco muito, já falei com vocês isso, que o fornecedor é como se fosse o seu casamento, como se fosse o seu namoro, como se fosse o seu casamento. Você sacaneia o seu parceiro? Não, Então você busca uma pessoa que vai atender as suas expectativas e o padrão de qualidade que você espera de um determinado produto. E aí você fecha ali um casamento com aquela pessoa, uma parceria, visando uma parceria de longo prazo. Isso é um casamento, isso é um namoro. Então, você não sacaneia. A intenção é ele ganhar de um lado e você ganhar do outro. As bancas tendem a te iludir numa questão que fala assim: fulano de tal, você, empresário, tem que obter vantagens em cima do seu fornecedor. Resumidamente é isso. Não. Se a banca der a entender que o seu fornecedor está saindo no prejuízo e você na vantagem sempre, ou você está explorando o seu fornecedor, está errada a questão. Porque o ideal para a administração é essa relação ganha-ganha.
Calma que nós temos outros tipos de estratégia, como nós vimos, né? Nós temos aí relação perde-perde, as duas partes saem perdendo, relação ganhar para perder, então você sabe que você vai ganhar agora, mas lá na frente você vai perder aquela parceria, enfim, tá isso. O ganhar para perder é uma traição, né? Pensa dessa forma, você vai ganhar ali um momento, um prazer momentâneo? Vai, ganhar para perder, mas quando sua namorada, sua esposa souber, você vai perder algo muito maior. É isso, você ganha vantagem, você visa a vantagem daquele momento. Mas você sabe que o relacionamento dali para frente já era, você vai perder. Então, temos essa estratégia e o ideal é a relação ganha-ganha, né? Ambas as partes vão ganhando como se fosse um casamento. Então, uma parceria, você não sacaneia o seu parceiro. Lindo, meus amores, voltando aqui. Em relação ao aumentar o tamanho do montante, os negociadores não podem se esquecer de reivindicar recursos. Conflitos da negociação. Galera, sempre tem conflito, né? Ai, que conflito, como diria o pagode, roubaram o cabrito do seu Benedito. Tá aí pra vocês. Conflito. Galera, uma negociação pode ter conflitos, né? Conflitos de interesse. Isso é natural em qualquer processo de negociação. Então, cuidado, tanto que a gente estuda lá gestão de conflitos. Gestão de conflitos tem uma série de regras lá em gestão de pessoas que eu vou trabalhar com vocês também. E uma das etapas da gestão de conflitos é justamente quem? A negociação. O gestor, o mediador, tem que saber negociar nesses conflitos que surgem entre as pessoas no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então, daqui para vocês. Numa negociação, apresentam-se alguns desfechos, como a vitória de uma das partes, o compromisso. Então, aqui, ó, a vitória de uma das partes, o compromisso, acordo entre as partes, né? Acordo interativo, que é a vitória de ambas as partes em uma situação em que o entendimento ou o acordo se torna impossível. Nesta mesma linha de raciocínio, Levick e Ian destacam-se 3 tipos de conflitos, onde ambas as partes saem ganhando, aquele onde uma ganha e a outra perde, consequentemente, e aonde todos os lados saem perdendo. E tem também aquela teoria da Dilma, que quem ganha não perde e quem perde não ganha, mas quem perde ganha. Vocês estão ligados aí, né? Brincadeiras à parte, teoria da Dilma, né? Eu já esqueci, tá bom? Como a Dilma vai, quem ganha não perde, enfim, aquele papo doido da Dilma lá, há uns anos atrás. Pegaram, meus amores, então, de acordo com Levick e Ian, nós temos esses 3 tipos de conflito, no qual os dois saem ganhando, ou um vai sair perdendo, e do outro, onde os dois lados saem perdendo. Tá aí para vocês. No dicionário da língua portuguesa, conflito, marca aí, hein? Conflito é definido como luta, combate, guerra, enfrentamento, oposição entre duas ou mais partes, desavença entre pessoas, grupos, divergência, discordância de ideias e de opiniões. Tá aí para vocês alguns conceitozinhos relacionados, palavrinhas, né, relacionadas a conflito. Existem 2 alternativas de analisar um conflito. De maneira negativa, você pode ver o lado, você pode ver o copo, aquela velha frase, né? Você pode ver o copo meio vazio e o copo meio cheio. É isso que ele vai falar aqui agora. Para analisar um conflito, você tem 2 alternativas. Você pode ver o copo meio vazio e o copo meio cheio. O lado bom e um lado positivo. Você pode chegar a alguma oportunidade ali, alguma coisa de boa, algum lado bom, né? Algo de bom naquele conflito que surgiu, tá? E aí, ó, vem comigo. Então, ó, de maneira negativa, que encara de forma danosa, prejudicial, devendo-se ser evitado, caso contrário, deve minimizar seus efeitos. A segunda maneira é ver de forma positiva, né? Que se preocupa em obter benefícios em relação a opiniões e pontos de vista diferentes. Sendo assim, o conflito é uma situação de concorrência, onde o desejo de uma parte, uma das partes, né? O desejo de uma das partes se difere em relação à visão do outro, envolvendo-os numa luta pelo poder, podendo apresentar-se de forma explícita, aberta ou oculta, né, velada, implícita, latente, como nós vamos estudar lá em gestão de conflitos, né? A gente sabe que existe aquele conflito, isso vale para a vida, né? A gente sabe que existe aquele conflito declarado, que você é inimigo do fulano,
Vocês não podem se cruzar, que é igual cão e gato. Então isso já é um conflito exposto, né? É um conflito declarado. Você não gosta de fulano, fulano não gosta de você, é cada um no seu canto, tá bom? E temos também aquele conflito oculto, latente. Nem todo mundo sabe que você não gosta de fulano. Você sabe, poucas pessoas sabem que tu não gosta de fulano. Então, é algo que não é declarado. Quando você declara a guerra, aí é outra coisa, né? Mas às vezes você não gosta de alguém, mas você fica quietinho e aí é aquele conflito oculto, aquela guerra fria, né? O pessoal imagina que vocês não se gostam, mas como ele não fala nada e nem você fala nada, aí fica aquela coisa no sapatinho, a guerra fria. Um provoca o outro, aquelas olhadas de cara de bunda, que vocês sabem que acontece, né? Então, tá aí para vocês. Isso eu vou estudar com os senhores lá em gestão de conflitos. Esses tipos aqui, essas formas, né, de relacionamento e de conflito. Então, oculta, o que se manifesta, né, por atos. As resoluções de conflitos se caracterizam pelas adversárias, seja ela judiciária ou arbitragem. Então, isso aqui, a resolução de conflitos, muito importante, tá? A resolução de conflitos se caracterizam pelas adversárias, judiciária e arbitragem. Guarde isso daí. Onde as partes se enfrentam e um terceiro decide e é focado no passado. Já a resolução não adversária envolve o quê? A negociação, a conciliação e a mediação. Existe a cooperação entre as partes, controlam e decidem o processo, está focada na atualidade. Então marca esse slide aqui, porque esses conceitos são fantásticos e tem uma tabelinha show de bola para vocês. E aí, observam-se no quadro a seguir as formas e as características referentes aos dois modelos de resolução de conflitos. Então marca essa tabela. Quais são as formas de resolução de conflito? Conforme Vesula, tá aí para vocês. Nós temos a resolução de conflito. Quais são as duas formas? A adversária e a não adversária. Dentro da adversária, eu vou ter a resolução do judiciário, né? A judiciária. Galera, é você buscar seus direitos na justiça. Se alguém fere o seu direito, a quem você vai recorrer? Ao judiciário. E aí vai ter um juiz que vai julgar a sua causa. Aquele vai resolver aquela lide, né? Aquele conflito. Então, tá aí para vocês. E nós temos também a arbitragem. Então, são esses dois que vocês devem guardar no adversário. Vai ter um árbitro ali. Só você pensar no boxe, né? Vai sair no soco, na mão. Você vai ter um árbitro ali intermediando o soco. Aquele velho famoso 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade, né? Então, tem uma arbitragem ali, tem alguém no meio, duas pessoas se enfrentando, dois times de futebol se enfrentando, tem que ter alguém para controlar os ânimos ali naquela disputa, naquela rivalidade adversária, né? Então tá aí para vocês. E a não adversária, meus amores, é justamente a negociação, conciliação e a mediação. Quais são as características da resolução de conflito adversária? As partes se enfrentam, o procedimento é controlado por terceiros, um árbitro e um juiz. Na arbitragem é misto, né? Um terceiro decide, focaliza-se no passado, trabalha-se sobre a realidade formal, não pode ser interrompido. Na arbitragem, depois do compromisso, tá? Temos aí, seu resultado não satisfaz plenamente e seu resultado pode não resolver o conflito. Já na adversária, na não adversária, quais são as características? As partes cooperam, as partes controlam o processo, as partes decidem, trata-se do presente e do futuro, trabalha-se sobre a realidade real, pode ser interrompido, o acordo satisfaz plenamente, exceto na conciliação, e o acordo resolve o conflito a lide. Tá aí para vocês. Show, meus amores? Quadrinho muito bacana, com conceitozinhos que podem aparecer em prova, hein? Bem legal. Perfil do negociador. Meus amores, eu vou finalizar aqui esse nosso bloco bem tranquilinho, bem legal. Vimos vários conceitos aí importantes, então chegamos aí ao perfil do negociador. O meio organizacional vive uma constante metamorfose. O conhecimento e a análise do estilo de negociação tornam-se fundamentais.
Motivações essenciais como interesse próprio ou disputas influenciam a maneira de negociar. Da mesma forma, a abordagem do negociador, então, a abordagem do negociador baseada na legalidade ou no poder afeta o curso da negociação. E o uso das emoções ou apatia também define um estilo do negociador. Então, cuidado com isso, hein? Na literatura, diferentes abordagens existem para descrever e compreender os estilos de uma negociação. Abaixo apresenta a análise de 6 autores, onde permite teoricamente avaliar questões que dizem respeito ao comportamento do negociador em um processo de negociação. Então, meus amores, essa parte aqui é bem chatinha, porque eu tenho 6 autores, cada um dando seu pitaco, sua opinião a respeito de um perfil de um negociador. E galera, cheirinho de prova, porque eu posso cobrar essas doutrinas aqui em um concurso facilmente, de acordo com tal doutrinador, de acordo com fulano. A administração adora fazer isso, né? De acordo com fulano, quais são os perfis de negociador. Ah, fulano de tal afirma que os perfis de negociador são pontinho, 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 pontinho. Ah, de acordo com tal doutrinador, exemplifique ou então fale as características, qual desses tipos de perfis de negociadores batem com o posicionamento de fulano de tal. Aí você tem que achar a definição daquele perfil de negociador. Isso seria uma das questões mais complexas, porque, como diz aqui a doutrina, são 6 autores e com certeza existem outros, né? Esses aqui são os tradicionais. Então, vem comigo. Partezinha chata. Olha, segundo Thompson, nós temos aí o estilo motivacional, destacam-se o perfil aqui, de negociador individualista, competitivo e cooperativo. Nós vimos, né, muitos desses conceitos: individualista, competitivo e cooperativo. Temos aqui o negociador individualista maximiza o próprio ganho e se preocupa muito pouco com a outra parte envolvida. Já o negociador competitivo mantém seu objetivo em derrotar o seu oponente. Já o negociador cooperativo busca igualar o resultado obtido entre as duas partes envolvidas. Lindo, hein? Então, conforme Thompson, quais são os estilos de negociadores? Individualista, competitivo e cooperativo. Sendo assim, num processo de solução de disputa de conflitos, olha aqui, num processo de solução de disputa ou conflito, numa negociação, o perfil referente à abordagem do negociador distingue-se em 3 tipos. Nós temos aí de interesses, de direitos e de poder. A abordagem de interesses caracteriza-se em conciliar diferentes necessidades de interesses de todas as partes envolvidas. Na abordagem de direitos, aplicam formas de tratamento justo nas negociações. Já na abordagem baseada no poder, o próprio nome já diz, né? Eu uso as ameaças, as intimidações e as posições hierárquicas e o status para atingir os objetivos. Pensa no Darth Vader, já falei isso com vocês lá quando a gente estuda poder em gestão de pessoas. Assistam essa aula, tá? O Darth Vader é isso aqui mesmo. Ameaça, intimidação, posição hierárquica. Ele é o general do império, ponto final. Pensa no diabo do teu chefe, né? Tem galera aí, tem gente aí que tem chefe ruim pra caramba e entra nessa abordagem aqui. Tá bom, meus amores? Tá aí pra vocês. Portanto, na abordagem baseada em emoções, cuidado, na abordagem baseada em emoções, define 3 estilos também. Temos o estilo racional, positivo e negativo. O negociador racional, o próprio nome já diz, né? Caracteriza-se pelo autocontrole e ausência de emoções. Para o negociador positivo, o bom humor é sua palavra-chave. Nesse estilo de negociação, usa estratégias cooperativas, a troca de informações e criar alternativas inovadoras. O negociador negativo foca em intimidar seu oponente. Neste perfil, aumenta a probabilidade de ganhar concessões, tornando-se eficaz na mesa de negociação, porém, caracteriza-se uma negociação ganha-perde, hein? Então, ele vai ganhar, ele é bom na mesa de negociação, porém ele sabe que ele vai perder
assim que ele ganhar esse conflito, tá? Para Christopher, olha aí outro autor, seres humanos são diferentes uns dos outros, porém, testes de personalidade sugerem comportamentos preferidos das pessoas em resolução de problemas, pois obedecem a padrões que se podem agrupá-los e analisá-los por categorias. Ao conhecer os estilos pessoais do negociador, pode-se identificar prioridades que ajudará a elaborar um acordo que irá satisfazer as partes envolvidas. Segundo 4 estilos de negociador, temos aqui, segue 4 estilos de negociador, conforme Christopher, né? Teremos aí o negociador inovador, exploram aspectos de uma determinada situação, pensam por conceitos amplos, encontram alternativas e oportunidades de forma aberta, inovadora e criativa para resolver problemas. Temos aí o negociador comunicador, né? Possuem valores e crenças fortes, são bons motivadores e baseiam-se na comunicação, no trabalho em times, na construção de relacionamentos, compreendendo a necessidade das pessoas. Processador, né? São metódicos, se baseiam em procedimentos, planejamento, testando as ideias antes de pôr em prática. Temos o ativador, né? Identificam objetivos, tomam decisões, buscam resultados, assumem responsabilidade e cumprem metas, valorizando a eficácia e a produtividade. E temos aí já para Hirata, né? Hirata, cada estilo de negociação trata um conjunto de comportamentos e atitudes, onde cada estilo considera-se como uma estratégia de negociação e suas análises dependem do contexto que estão inseridos. Referente às formas consistentes de comportamento, destacam as funções mentais de percepção, coleta de informações. São as sensações e intuições as quais observam e registram informações sem haver a necessidade de compreendê-las, e as funções mentais de julgamento e tomada de decisões, que são os pensamentos e os sentimentos, os quais permitem avaliar e analisar o que se absorve por meio da função de percepção. O autor destaca alguns estilos, então está aqui para vocês, alguns estilos, conforme apresentado no quadro a seguir. E aí, meus amores, conforme Hirata, nós temos esses estilos aqui. Cuidado, eu tenho o estilo decisor, narrador, harmonizador, provedor, explorador. Temos aí, só esses mesmo, Hirata. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá ok. Então nós temos aí decisor, vem comigo. O estilo decisor, descrição. Tende a comandar, decidir e organizar. São exigentes no que se refere à eficiência, tomada de decisão, baseados na impessoalidade, agindo com bom senso e rapidez. Porém, a falta de percepção referente aos pontos de vista, emoções e opiniões podem chegar a conclusões precipitadas, levando-o a cometer ofertas descabidas e erros de planejamento. São práticos, objetivos, inflexíveis, impacientes, reagem com desconforto referente às emoções e sentimentos, focam no prazer pessoal, podem vir a abandonar regras caso considere distante de seus objetivos. Nas negociações, demonstra liderança e autoconfiança. Esse é o líder decisor. Já o líder narrador, firmes em posicionamentos, lealdade, harmonia, seriedade, são realistas, e racionais, possuem senso de continuidade com acontecimentos e relacionamentos. Contudo, preferem o imediato, podem ser indelicados, abuso da rigidez, de rigidez, inflexível referente ao posicionamento, tendem a evitar circunstâncias de risco referente a conflitos, podem não ouvir o outro lado e possuem dificuldade de aplicar lógica impessoal.
Temos aí o líder harmonizador, o próprio nome também já ajuda, né? Os nomes, né, dos estilos. Então, ó, expressa com facilidade tomada de decisões baseada em valores pessoais. São tolerantes, leais, confiantes, adaptáveis, sociais, persuasivos e atraídos por novos desafios. Entretanto, camuflam problemas, possuem dificuldade em gerenciar conflitos, ignoram detalhes, concedem, né, com facilidade, supervalorizam os relacionamentos e possuem necessidades de serem apreciados. Temos aí o estilo provedor, idealista, né? Idealista, visionário, flexível, persuasivo, criativo, curioso, atencioso, possuem sensibilidade e facilidade para unir pessoas, todavia apresentam excesso de perfeccionismo, podem perder a percepção da lógica e dos fatos, têm dificuldade em dizer não e possuem muita reflexão e pouca ação. E por fim, temos o explorador, né? O explorador são persuasivos, versáteis, criativos, possuem iniciativa, poder de análise e enfrentam desafios. No entanto, ignoram prazos e procedimentos e podem ser pegos de surpresa pela falta de planejamento da negociação. Tendem a desperceber contribuições alheias, têm dificuldade de concentração, são dispersos e negligentes a fatores realistas e imediatos. Para Junqueira, a habilidade interpessoal relaciona-se com o conhecimento interpessoal dos negociadores, referente ao estilo de cada um, suas forças, fraquezas, necessidades, motivações e capacidades, aonde os 4 estilos básicos do negociador descrito abaixo, hein? Então, para Junqueira, tem 4 estilos de negociador. São relativamente bons, pois não existe o melhor ou o pior, sendo que somente estilos diferentes. Como diria lá antigamente, né, na música, nem melhor nem pior, apenas diferente. Tá bom? Para quem é carioca aí, sabe do que eu estou falando. E aí, meus amores, está aqui, ó, estilos catalisador, hein? Temos o negociador catalisador, notavelmente criativos, um empreendedor nato de grandes projetos e decisões, possivelmente pode ser notado como superficial em suas decisões e ações. Apoiador demonstra humanismo, atua em equipe e procura ser afável. Possivelmente pode ser visto como não cumpridor de prazos e projetos demora a tomar decisões. Temos o controlador, né? Tomador de decisões rápidas, preocupa-se com o tempo, redução de custos, vai direto ao assunto e é organizado e objetivo. Tem como meta resultados. Possivelmente pode ser visto como durão e carrasco. Analítico, né? Questionador, detalhista, obtém o máximo de informação sobre assunto em pauta. Possivelmente pode ser notado como perfeccionista, detalhista ao extremo. Segundo Vanderlei, para a gente finalizar, falta pouquinho agora, segundo Vanderlei, as características dos estilos dos negociadores são dominantes. Então, segundo Vanderlei, nós temos o dominante, assertivas, incisivas, rápidas, diretas, dispostas a correr mais riscos sem se expor. Temos o condescendente, né? Ponderadas, indiretas, mais lentas, corto isso aqui, e dispostas a correr menos riscos. Temos os formais, né? Lógicas, racionais e mais centradas em si mesma, e informais, emocionais, mais voltadas para fora, para outras pessoas. Sendo que essas características podem ser agrupadas em 4 estilos definidos a partir de pares, onde o primeiro par é o dominante, o segundo condescendente e o primeiro par é dominante / condescendente e o segundo par formal e informal. Ficando dessa forma, tá, meus amores? Então, ó, da combinação desses pares resultam os estilos. Catalisador, ele é dominante e informal. O apoiador é informal, condescendente. O analítico é formal, condescendente. E o controlador é dominante, formal. Cuidado com essas combinações aqui que podem aparecer em prova, tá? Vanderlei destaca no quadro a seguir uma série de características relevantes a cada estilo. E aí, tá bonitinho para vocês aqui, meus amores, cada característica, tá bom? Nós temos aí o catalisador, o apoiador, analítico e o controlador. O metaprograma principal do... pulei, né? A necessidade dominante no catalisador é o reconhecimento.
Já no apoiador é a associação. Já no analítico é a segurança e no controlador, realização. Já o metroprograma principal no catalisador é associador, no apoiador extrovertido, no analítico é dissociador e no controlador introvertido. O que eu vou fazer aqui, meus amores? Não tem necessidade de eu ficar lendo cada característica dessa daqui. Vocês podem ler com calma. Não é uma tabela que eu, teoricamente, decoraria. Não vem ao caso, não vi questões voltadas para isso. Se tiver, guarda com carinho. Vem no material aqui, se vocês encontrarem alguma questão cobrando esses estilos de liderança conforme Vanderlei, vocês vão vir aqui no material e vocês vão anotar a banca e o ano que aquela questão caiu e o concurso. Faz isso, porque vocês vão estar mapeando a parte importante do material. Então, eu particularmente ainda não vi. Se vocês encontrarem, é um pacto que eu faço com vocês. Vou até largar a caneta. Não, todo pacto tem que ter uma caneta, tá? Vocês vão assinar o pacto aí comigo agora, igual a Xuxa fez alguns anos atrás, tá bom? Então, ó, vocês vão assinar aí comigo. Encontrou questão bizarra, questão com teoria estranha, manda pra mim, eu gosto. Porque eu tenho um banco de dados que eu vou ajeitando essas questões bizarras. Se vocês encontrarem esse tipo de questão aqui na jornada dos senhores, manda para mim, para eu ter essa noção de como foi cobrado, de como está vindo. Eu sempre faço essa rede de parceria com os meus alunos. Aparentemente, eu não encontrei questão disso. Como é um doutrinador importante, cheirinho de prova. Eu posso aprofundar, sim, em provas mais complexas, mas eu ainda não vi. E esse quadro aqui em específico, então, acho muito difícil ser cobrado. Porém, se cobrarem algum tipo dessas características aqui, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão vir no material, vão anotar a banca que cobrou esse assunto, o ano que ela cobrou e a prova que caiu, a questão, tá? A prova de concurso, o órgão, né, que caiu essa questão. Lindo? Eu vou deixar vocês lerem isso daqui com calma, sem mistério, mas não é algo essencial para a sua vida, para a sua prova não, tá bom? Tá aí para vocês. Então, essas características de comportamentos do negociador, conforme Vanderlei, o que é importante aqui? Os estilos. São 4. Catalisador, apoiador, analítico e controlador, conforme Vanderlei. Junqueira, né, destaca maneiras de como negociar com cada estilo de negociador. Então, nós temos aí o catalisador, né, lá do Vanderlei, o apoiador, o controlador e o analítico. Deixa eu ver se está certinho. É isso aí. Então, o Junqueira vai trazer essas formas de como negociar com eles, né? Então, é só leitura, né? Com o catalisador, realçar na inovação, criatividade, exclusividade, grandes projetos e ideias. No apoiador, realçar no trabalho em equipe, preocupação com pessoas no bem-estar geral, na eliminação de conflitos e problemas. Tem aqui, controlador, realçar em redução de custos, tempos, prazos, resultados, metas, independência em relação aos outros, e o analítico, né, realçar informações, dados, detalhes, perfeição, preocupação com microsegurança e garantia. A flexibilidade do negociador é de vital importância, pois permite considerar que as necessidades da outra parte, no mínimo, são tão importantes quanto a do negociador, bem como a predisposição para as mudanças e as inovações. A negociação pode ser feita de acordo com o grau de confiança existente no relacionamento entre as partes, a qual está diretamente relacionada com o estilo de cada negociador. Os elementos da confiança são... Então, quais são os elementos de confiança para uma negociação? A credibilidade, a coerência, a aceitação e a receptividade, a clareza e a sinceridade. Onde a confiança está estritamente relacionada com os estilos dentro do processo de negociar, como, por exemplo, se meu estilo é controlador, meu grande problema em termos de confiança refere-se ao elemento aceitação. Para o catalisador, o problema é a credibilidade. Para o analítico, o problema é a sinceridade. Com o apoiador, é coerência. Sendo assim, é importante que cada pessoa envolvida no processo de negociação compreenda o seu estilo e o estilo da outra parte, pois a chave do sucesso numa negociação está em surpreender com ideias de forma a causar impacto ao outro negociador. Portanto, no processo de negociação, destaca-se a capacidade técnica, que é a maneira de relacionar-se
com o conhecimento de métodos para negociação. A capacidade interpessoal, que refere-se ao conhecimento interpessoal de cada negociador, estilo, força, fraqueza, necessidade e motivação, e a capacidade de conhecimento do negócio, a qual é específica a cada negociação e refere-se ao conhecimento essencial do tema. Tá aí para vocês, meus amores, vencemos essa matéria que é bastante maçante, né? Bastante cansativa, mas foi o que eu disse. Ele é muito mais amplo até do que isso aqui. São vários posicionamentos doutrinários, tem vários detalhezinhos, mas o principal, aquilo que mais parece em prova, eu trabalhei aqui com os senhores, e aí é fazer exercício, analisar a sua banca, entender como ela cobra esse assunto, e não tem jeito. É muita palavrinha, muito conceitozinho, mas o que é essencial eu trouxe para os senhores. Beleza? Esse material tá top, topzera mesmo, bem enxuto, bem bonitinho, e cuidado com essa matéria, porque ela pode aparecer lá em gestão de conflitos. Lembre-se que uma das etapas da gestão de conflitos, do processo de gestão de conflitos, é a negociação. E o gestor, ele tem que ter essa capacidade de negociar. Show, meus amores? Eu vou finalizando, deixando vocês aqui com o fechamento, né, de mais um assunto para o seu edital, e vamos chegar com tudo nas provas de administração. Beijo no coração de todos. Fui, galera. Até a próxima.